Quando nós ligamos a ignição do nosso automóvel e o motor começa a funcionar, verificamos que o contador de rotações marca 800 rotações por minuto. Se carregarmos um pouco no acelerador, as rotações sobem imediatamente para mais do dobro. Mas, se ao ralenti as rotações são de cerca de 800 por minuto, será que essas são também as rotações do alternador? Não, são muito mais. Vamos ver. Estão a ver a polia que faz a transmissão de rotações para o alternador? Atentem bem no seu diâmetro. Vejam agora a polia do alternador. É muito mais pequena, o que significa que, atendendo a essa diferença do tamanho das polias, as rotações do alternador são, no mínimo, 3 ou 4 vezes mais. Vamos ser pouco exigentes e multiplicar as rotações do motor 800 ao ralenti por apenas 3. O que quer dizer que o alternador está a funcionar com 2400 rotações por minuto. Você, que anda na luta pela construção de um aerogerador para produzir energia para o seu consumo e pensa que um alternador de carro lhe pode resolver o problema, esqueça. Mas, para que possa ter uma opinião mais sólida, assista ao vídeo até ao fim e tire as suas conclusões. Espero que o vídeo possa ajudar a não ter trabalho em vão, como eu já tive durante vários anos. Agora estão a ver a maquineta que eu construí para fazer experiências com diversos tipos de geradores. Uma volta no centro pedaleiro corresponde a 50 voltas no alternador que lá está aplicado neste momento. Com esta maquineta é possível calcular as rotações que cada gerador exige para produzir energia e sentir o esforço que é preciso fazer para isso, o que logo nos dá uma ideia aproximada do que podemos fazer com cada gerador que testamos. Antes de iniciar os testes, assistam ao vídeo que fiz explicando como funciona um alternador de automóvel. Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje vou fazer aqui algumas experiências de carregamento de baterias utilizando o meu multiplicador de rotações que tiveram a oportunidade de ver há pouco. Para isso vou utilizar um alternador de funcionamento original, portanto um alternador que estava a funcionar no automóvel e que está com o seu funcionamento original. E este outro alternador que é idêntico, mas que foi modificado no seu rotor, levou ímãs permanentes. Então como é que isto funciona? Como é que funciona um alternador no automóvel para carregar uma bateria? Ou para alimentar o sistema elétrico do veículo? Portanto, o alternador tem aqui atrás o polo positivo e negativo. Tem aqui um regulador de tensão, porque o automóvel funciona com rotações muito diferenciadas, diz rotações muito elevadas, e a corrente que vai para a bateria ou para o sistema elétrico do veículo não pode ultrapassar aquele limite de voltagem. E, portanto, o regulador de tensão, que é um sistema de escovas, que vai atuar aqui no rotor do alternador. Este regulador de tensão, este está aqui, no sistema de escovas. Tem um sistema de escovas que funciona aqui. E depois isto produz corrente alternada. E essa corrente tem que ser transformada em corrente contínua porque tanto a bateria como o sistema todo do automóvel funciona com corrente contínua. Para isso tem aqui uma placa de diodos, que é isto que está aqui. Placa de diodos que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Ora, este alternador só funciona estando ligado a uma bateria. Estando ligado, eu estou a utilizar aqui esta pequena bateria, que é de um berbequim ou furadeira, mas é 12 volts. Para isto serve para fazer estas experiências, serve. Eu não tenho uma bateria de automóvel disponível neste momento. E é assim, o funcionamento é assim.
Tem aqui o rotor, que é isto que está aqui. Isto é o rotor. Aqui é onde funcionam as escovas e o regulador de tensão. Portanto, como já disse, isto tem que estar ligado à bateria. O alternador tem que estar ligado à bateria. A bateria tem que ter corrente, porque se estiver completamente descarregada, isto não funciona. Embora esta bateria esteja praticamente descarregada, ela já no berbequim já não consegue furar nada, mas ainda tem corrente que vai servir para fazer a excitação do alternador e para o alternador funcionar e fazer o seu carregamento. Portanto, estão a ver aqui o rotor. Aqui dentro tem uma bobina de fio, não sei se é possível ver. Portanto, a corrente, através das escovas, passa aqui para esta bobina, que vai criar o campo magnético aqui no rotor. Estes ferros que tem aqui, estes polos, transformam-se quando a corrente da bateria entra aqui dentro do rotor e cria o campo magnético. Estes polos, estes ferros que estão aqui, transformam-se em ímãs muito potentes, que depois, a rodar aqui dentro, isto é o estator do alternador, e o rotor depois a funcionar aqui dentro, rodar aqui dentro do estator, faz a produção de energia. Faz a produção de energia alternada, que depois vai ser retificada, vai passar a corrente contínua aqui com a placa de diodos. Pronto, eu não sei se me fiz entender, eu não sou mecânico nem eletricista. Tudo o que eu sei sobre isto foi feito em pesquisas na internet, mas penso que é esta a explicação mais ou menos correta do funcionamento do alternador. Agora, temos aqui este outro alternador, que é praticamente igual a este, só que eu fiz a sua modificação. Portanto, eu desmontei, eu fiz um vídeo mostrando como é que fiz isso. Retirei o rotor, e nesse rotor, outro rotor que é igual a este, eu cortei estas peças por aqui, retirei a bobina e depois coloquei ali dentro ímãs de neodímio. No caso deste aqui, deste alternador modificado, aqui o regulador de tensão funcionava aqui, mas eu retirei isso porque não é cá preciso. Agora, o que é cá preciso e que cá continua é a placa de diodos. Já mostrei, não é? A placa de diodos que está aqui, porque ele apesar de ser modificado, está a produzir corrente alternada na mesma, e a corrente vai ser retificada, passar a corrente contínua e vai sair aqui nos polos, portanto, como corrente contínua, para carregar uma bateria ou para produzir, acender lâmpadas, etc. E pronto. Penso que já estarão mais ou menos esclarecidos como é que isto funciona, e agora vou passar a fazer ali as experiências no meu carregador de baterias, ou seja, o multiplicador de rotações que eu fiz para fazer estes testes. Vamos lá. Eu vou colocar em primeiro lugar aqui o alternador original. Vou aplicá-lo aqui no multiplicador de rotações para testar primeiro este alternador a carregar uma bateria. A aplicação é muito fácil de fazer. Só meter aqui o parafuso.
meter a correia e já está. Eu já estive aqui a fazer testes com este multiplicador de rotações. Uma volta aqui, uma volta completa aqui na bicicleta, uma volta completa, uma rotação aqui da bicicleta corresponde a 50 rotações aqui no alternador. A bateria que eu vou utilizar, como já mostrei há pouco, é esta bateria que está aqui aplicada neste berbequim. Vê? Ela está praticamente descarregada. Já não consegue fazer nada, mas ainda tem corrente suficiente para fazer a magnetização do rotor do alternador. Aqui é o polo mais e o polo menos da bateria. Agora, da maneira que eu estou a pedalar, assim com esta rotação, não está a ser suficiente para provocar a excitação no rotor do alternador, portanto, aquelas peças do rotor de ferro não estão ainda magnetizadas. Mas se eu andar mais um bocadinho, agora já está, já prendeu. O rotor já está magnetizado. Só que com esta rotação a bateria não carrega. Para carregar a bateria eu tenho que pedalar com mais força. Está bastante pesado. Para carregar a bateria eu tenho que estar com estas rotações no mínimo. A bateria, isto tem que estar ali mais ou menos nos 14 volts para estar a carregar a bateria. E está bastante pesado. Isto é um esforço muito grande. E eu calculo que aliás, eu já fiz há bocado uma experiência com isto e calculei que as rotações deverão estar no alternador em torno das 1200 rotações por minuto. 1200. Portanto, isto é um esforço muito grande que eu estou aqui a fazer. Ora, por aqui se vê que isto numa turbina eólica caseira, isto nunca, o vento nunca teria força para fazer a rotação do alternador com esta velocidade. Portanto, esta bateria eu costumo tê-la para carregar o berbequim, costumo tê-la ligada à tomada da corrente no mínimo 12 horas. E já tem lá estado até chegado a estar lá 20 horas seguidas. Ora, isso era impensável fazer com esta maquineta. Eu podia estar aqui 12 horas a pedalar, que mesmo assim não sei se teria carregado. Ora, isso é completamente inviável. E muito menos viável é numa turbina eólica ou até mesmo numa roda d'água, só se for uma roda d'água muito grande, numa cachoeira ou num rio com uma correnteza muito grande. Então vou parar por aqui. Já estou cansado. Isto realmente custa. Eu agora vou, mesmo assim, vou colocar a bateria
no aparelho a ver se ela carregou alguma coisa. É capaz de ter carregado com um pouquinho, mas mesmo assim não. Oh. Mesmo assim recebeu alguma carga, mas muito pouca. Portanto não consegue fazer um furo. Mas isso não é nada admirável, como já disse. Ligar à tomada de casa tem que estar pelo menos, no mínimo, 12 horas. Eu agora vou retirar este alternador aqui e colocar cá o outro que não está, que foi modificado, para ver como é que funciona também. Pronto, já está aplicado o alternador que foi modificado. Eu já fiz testes, já mostrei até em outros vídeos, que ele produz muita energia, mas necessita também de rotações elevadas para fazer isso, para produzir energia e para carregar uma bateria. Portanto, eu já fiz várias experiências, mas vou só por aqui esta lâmpada que é da automóvel para ver como isto acende. Acende isto com uma facilidade incrível. Eu agora vou cá colocar a bateria outra vez para ver qual é a diferença para o outro no carregamento. Portanto, a diferença do outro alternador para este é que este alternador não precisa da energia fornecida da bateria para fazer qualquer excitação no rotor, uma vez que ele tem ímãs permanentes. Agora, como está, não está a consumir qualquer energia da bateria assim parada. Mas se fosse o outro que lá estivesse assim parado, estava a consumir energia para fazer a magnetização do rotor. A diferença que eu acho aqui, este é um bocadinho mais leve do que o outro. Aqui, portanto, o esforço de pedalar é menos, mas necessita de mais rotação. Portanto, tem que ter aqui uma rotação mais elevada para fazer o carregamento. A rotação aqui é capaz de andar por volta das 1500 por minuto, assim no máximo. Como podem ver, isto tanto um como o outro não servem para carregar baterias numa turbina eólica. E como já disse, numa roda d'água, só se for uma roda d'água muito grande, que esteja numa cachoeira, num rio, com muita força, que tenha uma multiplicação de rotações suficiente para atingir as rotações que são precisas. Agora vou fazer aqui outra experiência. Estão a ver isto é um farol de LEDs, tem para aqui cerca de uns 20 LEDs. Este farol é idêntico aos que eu estou a usar no meu gerador eólico que funciona com baixa rotação. E agora vou aplicar aqui este farol para ver qual é a rotação necessária para que isto funcione. Portanto, para o farol de LEDs acender, eu no meu gerador
eólico, tenho lá 5 faróis destes e eles acendem com 100 rotações por minuto, já acendem. E aqui com este alternador modificado, para acender este farol de LEDs, eu já fiz há bocado aqui as contas. Eu contei aqui as rotações aqui dos pedais que estou aqui a aplicar, multipliquei por 50, que é a multiplicação que isto dá, e verifiquei que necessita de cerca de 600 rotações por minuto para acender aquele LED. Ora, essas 600 rotações por minuto é praticamente o que uma turbina eólica, pelo menos destas que eu aqui tenho, consegue atingir com ventos muito fortes. Esta rotação que estou aqui a aplicar ao gerador é a rotação de uma turbina eólica com ventos muito fortes. Portanto, e para isso só para essas rotações todas, só acender um farol destes LEDs está mais que provado que não consegue carregar uma bateria. É por isso que eu digo que o futuro da energia eólica caseira é a iluminação direta através de LEDs. Carregar baterias é impossível com uma turbina eólica, pelo menos destas turbinas pequenas, normais, que nós fazemos em casa, destas turbinas pequenas. Isso é impossível.